Conosco aqui, Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Professor, bem-vindo, boa tarde. A pergunta de milhões: por que Carla Zambelli ainda estava com o passaporte até agora, professor? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Couto, Larissa, a todas e a todos. Me parece que e essa é uma dedução que eu faço, como o Supremo Tribunal Federal tem sido muito constritivo, e tem que ser mesmo, sobre réus e denunciados, acusados e investigados, no que se refere a todos esses momentos difíceis da história nacional, ligados à tentativa de golpe de Estado e a comportamentos excêntricos de certas pessoas, como aconteceu com a deputada Carla Zambelli, talvez o tribunal não tenha querido demonstrar que estava sendo excessivo nas constrições, né, nas imposições de restrição de direito. E como não se tratava aparentemente de caso idêntico ao da invasão da Praça dos Três Poderes ou da tentativa de matar um ministro do Supremo, um presidente da República e um vice-presidente, o tribunal liberou o emprego do passaporte, mas, de fato, isso se mostrou uma medida equivocada. Daí para se ver, Diego, como é necessário impor limitações e medidas cautelares contra certas pessoas, porque agora a deputada Carla Zambelli saiu do território nacional, foi para um país sob o governo do presidente Donald Trump, que é, portanto, um aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, e simplesmente agora o Brasil perde qualquer possibilidade de reaver essa parlamentar para aplicar a lei penal dentro do território nacional. Rapidinho, Couto, só antes, Letícia, a deputada alega que ela saiu pela fronteira com a Argentina, certo? E da Argentina foi para a Flórida, nos Estados Unidos, isso? Isso era o que eu estava tentando confirmar agora, porque, na verdade, ela não respondeu especificamente isso, ela não quis falar se tinha sido isso mesmo, mas acabaram de confirmar, Diego. Uma fonte acabou de me confirmar que foi isso mesmo que aconteceu, que é esse o registro que os investigadores no Brasil têm, Diego. Rapidinho, então, Couto, antes da sua pergunta, é para o professor Gustavo. Passar pela Argentina muda alguma coisa, já que lá é o país do Milei, ou precisa do passaporte? Se ela tivesse sem passaporte, mesmo indo até a Argentina, não conseguiria ir até os Estados Unidos, ou estou errado? Então, você está certo, Diego, mas agora, nesse momento, não muda mais nada, compreende? Porque estando ela em território norte-americano, nós podemos dizer que isso é uma garantia que o Brasil não reaverá deputada para aplicar a sua lei penal. Então, Letícia comentou bem sobre esse trânsito da ex-deputada, e nós vemos que o mundo está dividido em dois e que essas figuras da extrema-direita vão buscar quem? Os Estados aliados, não é? É Itália, é Argentina, Estados Unidos da América, no momento do alinhamento. É isso que temos. Desculpa, Couto, vai lá. Do ponto de vista jurídico, quais são as reais chances que o Brasil tem de conseguir a extradição da Zambelli para cá? Existe, porque ela é cidadã italiana, pelo que ela falou, né? Tem passaporte italiano. Existe alguma chance de o Brasil conseguir isso? Eu acho que chance real, meu caro Couto, nenhuma. Juridicamente, foi a sua questão. Juridicamente, sim. Por quê? Porque havendo o tratado de extradição e havendo uma condenação penal imposta, é claro que o Brasil pode pedir a extradição e o outro Estado, o Estado extraditante, pode extraditar aquela pessoa. Juridicamente, a possibilidade é total. O problema é que, sendo ela italiana, tendo a nacionalidade italiana, e a Itália adotando o mesmo princípio que o Brasil adota da inextradibilidade de nacionais, não é? A Itália tem o pretexto de não devolvê-la ao território brasileiro por ela ser italiana também. Aliás, Couto, isso faz lembrar uma reciprocidade às avessas, não é? Porque recentemente o nosso jogador Robinho, que foi condenado em 3 graus de jurisdição na Itália, saiu de lá às escondidas, veio para o território brasileiro. O Brasil, claro, cumprindo toda a sua determinação, está aplicando aqui a lei penal, na medida em que ele se encontra em reclusão, mas aplicando a lei penal por quê? No Brasil, porque ele é brasileiro e se adota o princípio da inextradibilidade de nacionais, ou seja, nós não podemos extraditar nossos nacionais, como a Itália também não faz em relação aos seus. Então, para não gerar uma situação muito constrangedora de os Estados Unidos terem que negar a entrega do brasileiro, o que poderia gerar para o Brasil o dever de aplicar a reciprocidade e parar de entregar americanos,
em extradição, então ela possivelmente vai tomar o destino da Itália para a garantia constitucional de permanência no território italiano. Então, do ponto de vista jurídico, a possibilidade existe enquanto ela estiver nos Estados Unidos. Couto, do ponto de vista político, possibilidade nenhuma. Tem pergunta, Letícia? Bom, a situação da Zambelli vem se arrastando já há um tempo e agora chegou, né, nesse momento. Eu vi ela falando hoje sobre a questão, ela se colocando um pouco em comparação com a situação do deputado Alexandre Ramagem, dizendo que o Alexandre de Moraes não permitiu que o Congresso analisasse o caso dela. Só que são situações diferentes, né? A do Ramagem estava no início do processo, na fase de instrução processual, a dela a gente está falando de uma condenação. O senhor consegue explicar isso um pouquinho para a gente? Sim, claro. Inclusive, isso repercute, até te agradeço pelo questionamento, Letícia, porque isso até repercute no campo da extradição. A extradição no direito internacional público, ela se divide em dois tipos. A extradição instrutória, quando um país entrega um nacional ao outro para que ele possa ser processado e julgado naquele país, e a extradição executória, quando já se tem uma condenação e o Estado estrangeiro entrega aquele cidadão ao seu país de origem para a execução da pena. Então, o caso de Ramagem é muito diverso do caso de Zambelli. No caso de Alexandre Ramagem, houve agora o recebimento da denúncia, que é aquele ato inaugural da ópera, é o primeiro ato da ópera, para instaurar a ação penal. A mesma ação penal instaurada em desfavor de Jair Bolsonaro, Braga Neto, General Heleno, General Paulo Sérgio Domingues, Almirante Almir Garnier, a mesma ação penal que é instaurada em desfavor do deputado Alexandre Ramagem. Zambelli não. Zambelli já foi processada e julgada pelo Supremo Tribunal Federal, ela que tem prerrogativa de foro exatamente por ser deputada federal, pelo crime de alteração dos dados existentes e invasão do sistema eletrônico de informação. Ela foi condenada por invadir o sistema eletrônico, nada menos do que do Conselho Nacional de Justiça, que é o mais alto órgão de fiscalização e controle do Poder Judiciário brasileiro. Um crime gravíssimo. Veja, ela não foi condenada ainda, se é que vai ser, pela ação relacionada àquele espetáculo lamentável do empunho da arma de fogo contra uma pessoa lá no bairro em São Paulo, mas foi condenada pela invasão do sistema de informação. Então, no caso de Zambelli, já há uma sentença judicial, Letícia, para concluir, que sequer é sujeita ao duplo grau de jurisdição, porque como ela foi imposta pelo Supremo Tribunal, nesse caso não há 2 graus de jurisdição, não há possibilidade de recurso. Não cabem nem embargos, porque ela foi condenada à unanimidade dos votos. Então, a situação dela é uma, a de Ramagem é outra. A dela, de uma pessoa condenada, a de Ramagem, de uma pessoa que está sendo processada pelo Supremo Tribunal Federal. São estágios diferentes, né, professor? E eu queria te perguntar o seguinte, porque se o nome dela for incluído na lista da Interpol, isso dificultaria uma viagem dela, saída da Flórida para a Itália? Sim, a priori sim, Diego, porque esses países todos são signatários dos acordos internacionais realizados em relação à Interpol, e é claro que esses países têm um dever, sobretudo quando há alerta vermelho da Interpol, de entregar aquele cidadão na medida em que ele é interceptado. Agora, foi como o Couto comentou, a questão é muito de natureza política também. E como nós temos hoje o governo americano chancelando a participação desses sectos, desses apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, é possível que, de algum modo, ela seja transferida para o território italiano para lá ela ter a escusa mais forte, que é a decorrente da nacionalidade, do vínculo de nacionalidade, que aí, por razões da Constituição italiana de 1947, ela não ser extraditada para o Brasil por ser nacional italiana, entende? Então, a rigor, isso deve acontecer, mas você tem toda a razão. Pelo tratado internacional, se ela for interceptada, ela tem que ser presa instantaneamente pelo sistema de integração policial, que é o sistema da Interpol. Doutor Gustavo, só mais uma pergunta. Diante dessa fuga da Zambelli, né, nós sabemos que os chefes do golpe, né, os comandantes, estão para ser julgados e, muito provavelmente, condenados proximamente. Quais são os cuidados que o Supremo deveria tomar agora, e a PGR,
para evitar que eles formem um governo bolsonarista no exílio, né? Porque vai um por um, vai. O que pode ser feito para impedir, fechar as fronteiras do Brasil, para impedir que mais gente, que provavelmente vai ser condenada, siga o mesmo caminho da Zambelli? Se não se forma, né, Couto, um governo bolsonarista de ultramar, né? Imagina, se um vai para a Itália, o outro para os Estados Unidos, o outro para a Argentina de Milei, buscando esses estados nacionais aliados do extremismo da direita, forma-se um governo fora do território nacional. Você tem toda a razão. Então, isso agora, eu acho que, em certa medida, Couto, legitima, o fato ocorrido com Zambelli, legitima a ação constritiva do Supremo Tribunal Federal nas chamadas medidas cautelares, que são aquelas medidas de cuidado, de cautela, como a apreensão de passaporte e até uma prisão preventiva, entende? Por exemplo, o general Walter Braga Neto, que foi ministro do Estado, se encontra numa prisão de caráter preventivo. Ele não foi julgado ainda. Então, esse não tem como sair do território pela prisão preventiva. Acho que o fato foi tão grave da saída de Zambelli que agora o Supremo Tribunal Federal, que está sentado assim no banco dos réus da política, né, porque ele funciona como um ator político, ele agora pode dizer claramente o seguinte: não apreendi o passaporte, olha o que aconteceu, agora estou legitimado a tomar medidas mais fortes. E eu acho que, embora Braga Neto esteja em reclusão, mas os outros não, é possível que se intensifique o número de prisões preventivas, Couto, com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, e outras medidas constritivas diversas da prisão, como, por exemplo, a apreensão do passaporte, apreensão de documentos, determinação de uso de tornozeleira eletrônica, para evitar que isso ocorra. O Supremo Tribunal ganhou força política para a tomada de medidas cautelares. Ficou feio agora, né? Porque agora a Zambelli está lá nos Estados Unidos dizendo que ninguém me pega aqui não, agora já saí e tudo mais. Agora ficou feio para o PGR, né? Para a PGR e para as autoridades brasileiras. Professor Gustavo Sampaio, obrigado pela participação conosco, um abraço, viu? Um bom fim de tarde. Também para você, Diego, Letícia, Couto, e para todas e a todos, bom jornal. Valeu.